O encostamento é ilegal. Seja muito bem-vinda aqui ao canal CH Advocacia Militar. Eu sou a doutora Andressa Ronjoia. Se você não me conhece, muito prazer. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, encostamento do militar incapaz e uma aplicação talvez equivocada quando o militar encontra-se incapaz temporariamente. Antes de qualquer coisa, eu quero mais ou menos definir o encostamento para você, militar. O encostamento, segundo a legislação, é a condição de manutenção do convocado para fins específicos, mas sem a remuneração. Essa previsão ela teve origem na Lei 4.375, que é a Lei do Serviço Militar Obrigatório, e eu quero ler com você então a definição aqui trazida pelo parágrafo 6º e parágrafo 8º do artigo 31 dessa lei. O parágrafo 6º diz o seguinte: os militares temporários licenciados por término do tempo de serviço que estejam incapazes temporariamente serão postos na situação de encostamento. E aí o parágrafo 8º desse artigo 31 dessa Lei do Serviço Militar Obrigatório vem afirmar que o encostamento é o ato de manutenção do convocado, voluntário, desincorporado para fins específicos, mas sem percepção de remuneração. Quero chamar a sua atenção, militar, que essa lei que trouxe essa definição, que trouxe esse instituto do encostamento, regulamenta o serviço militar obrigatório, serviço militar inicial. E segundo a própria lei, define-se o serviço militar inicial como o período de duração de 12 meses. Veja, artigo 6º dessa mesma Lei 4.375. O serviço militar inicial dos incorporados terá a duração normal de 12 meses. Então, como se pode aplicar de forma generalizada o Instituto de Encostamento se a própria lei define como serviço militar a que se regulamenta o período de 12 meses? Tem uma outra questão que eu quero chamar a sua atenção, é que atualmente existe uma lei que também regulamenta o militar temporário, que é o Estatuto dos Militares. Na minha concepção, o Estatuto dos Militares, gente, se sobrepõe à Lei do Serviço Militar Obrigatório, já que os militares das Forças Armadas são regulamentados por esse regime próprio, e esse regime próprio é sujeito ao Estatuto dos Militares. O Estatuto dos Militares, diferente dessa Lei do Serviço Militar Obrigatório, que a própria lei diz que terá duração normal de 12 meses, dispõe que o militar julgado incapaz temporariamente, como ato contínuo de tratamento, vai ser amparado na condição de adido para fins de alterações, ou seja, controle da organização militar de como está a situação desse militar, seja de saúde ou se ele continua no território nacional, remuneração enquanto perdurar a sua incapacidade, já que o objetivo maior nesse caso é o tratamento médico. Então, o Instituto do Encostamento que vem sendo aplicado pelas Forças Armadas, entendo que é ilegal, já que afasta do militar o tratamento médico de forma plena. Quando a gente fala em tratamento médico, o tratamento médico visa a saúde como um todo. E claro, obviamente que a saúde ela não é integralmente preservada se esse militar não permanece com a remuneração, seja para a aquisição da medicação proposta pelo médico, seja para deslocamento até as unidades de saúde, hospitais, clínicas, que às vezes basta ir por 7 dias da própria semana. E sem considerar ainda a situação da subsistência. Às vezes demanda uma dieta específica, a depender da doença que está se tratando, e propriamente a subsistência familiar. Sem a remuneração, esse tratamento médico ele não vai ser realmente realizado na sua plenitude.
Por isso entendo que o encostamento é ilegal. Mas esse entendimento não é só meu, da doutora Andressa. Hoje a gente tem um precedente jurisprudencial. O que seria um precedente jurisprudencial? Seria um posicionamento, um pensamento do tribunal. Então a jurisprudência ela se cria depois de muitas decisões sobre aquele assunto. Então muitas decisões no mesmo sentido gera-se jurisprudência. E a jurisprudência que eu vou citar para você é a jurisprudência do nosso órgão máximo do judiciário quando se trata de lei, que é o Superior Tribunal de Justiça. Hoje, no procedimento judicial, o processo começa num juiz, ele vai em segunda instância para o Tribunal Regional e em última instância para o STJ, que é o tribunal que julga lei, e pode chegar também ao STF, que é o tribunal que cuida das diretrizes constitucionais. Então veja, eu quero ler com você esse precedente do STJ, a data é 27 de abril de 2022. Esse precedente afirma o seguinte: o acórdão que se recorreu segue jurisprudência do STJ, no sentido de que a reintegração é devida ao militar temporário para tratamento médico de moléstia que o torne temporariamente incapaz, independentemente da relação de causa e efeito com o serviço militar. Aí cita-se nesse próprio precedente, nessa própria jurisprudência, outras decisões nesse sentido. Essa reintegração de que esse precedente está se dizendo é na condição, na situação de adido, onde o militar permanece vinculado, permanecendo exatamente na situação em que possuía antes do desligamento, fazendo jus à sua remuneração como um todo aqui, tá bom? Soldo e os adicionais que recebia, os demais auxílios devido em eventual situação futura, como o nascimento de um filho e assim sucessivamente, e o tratamento médico de forma plena. E aí a gente tem que pensar que o tratamento médico ele pode ser custeado integralmente pela força, no caso de doença grave e moléstia decorrente de acidente de serviço. E aqui eu quero abrir um parêntese da importância da lavratura do atestado de origem. Porque quando você possui o atestado de origem, nasce para você o direito de receber o tratamento médico custeado integralmente pela força. O que seria isso? Sem aquele desconto do 20% de FUSEX, tá? Ou FUSMA, e sucessivamente a depender da força. Então, essa reintegração vai gerar para o militar todos os direitos enquanto militar, já que ele permanece militar. Então, diferente do encostamento, aqui há um desligamento, você perde a condição de militar, você não tem mais identidade militar, você não tem mais cartão FUSEX, então o seu tratamento médico, supostamente que seria fornecido pela força, depende de ofícios encaminhados pelo comandante para que você possa ter acesso aos hospitais. E a gente sabe que na prática isso não acontece realmente, né? Diferente do adido e sem remuneração. Diferente do adido, o militar adido não é desligado. O seu vínculo é pela necessidade do tratamento médico. E a depender da origem da sua incapacidade, doença grave ou acidente de serviço, é custeado integralmente pela força e não há prejuízo da sua remuneração, ou seja, permanece recebendo exatamente o que recebia antes do desligamento. Eu espero que tenha ficado claro para você a diferença do encostamento e da adição. E novamente reforço que o encostamento do militar julgado incapaz temporariamente é ilegal, não só segundo a minha orientação, que tenho base de interpretação legal, mas também o entendimento atual dos tribunais, principalmente do nosso tribunal máximo em relação à disposição legal, que é o STJ. Muito obrigado, eu te encontro aqui no próximo vídeo. Um abraço!